Vittorio Ducrot nasceu em Palermo em 1867, seus pais eram franceses. Vittorio ficou órfão de seu pai, antes mesmo de seu nascimento. Sua mãe, então casou-se novamente com Carlo Golia. Carlo Golia, padrasto de Vittorio, começou a manter relações comerciais muito estreitas com a Soleil Hebert, cuja empresa era referência em produção de móveis artísticos e artigos de luxo. Podemos afirmar que, este ambiente foi o ginásio, onde Vittorio Ducrot dará os primeiros passos, rumo à criação da sua fábrica de móveis que o tornou famoso na Europa e em outras partes do mundo. Na juventude, Vittorio foi estudar fora de sua cidade e retorna em 1895, após estudos na Suíça. Foi a partir deste retorno que, Vittorio juntou-se ao padrasto na gestão da empresa Soleil Hebert C., salvando-a da falência e finalmente, assumindo a administração da empresa junto ao seu padrasto, rompendo assim, os laços societários com Soleil Hebert. Na gestão de Vittorio Ducrot à frente da empresa, ocorreu aquisições de novas máquinas, e o abandono da produção artesanal em favor dos métodos industriais, alinhando-se com as mais recentes tendências industriais europeias. Em 1896 chamou profissionais ingleses e franceses, para trabalhar na empresa, e montou nos escritórios uma rica biblioteca com revistas e periódicos de artes aplicadas, contendo as últimas novidades sobre tendências internacionais. A paixão de Vittorio Ducrot pelas correntes artísticas mais recentes transformou-o em patrono e colecionador, levando-o a comercializar, de forma relevante, objetos dos melhores artistas contemporâneos, como Tiffany, Lalique, entre outras. Em 1902, com a morte de seu padrasto, assume a direção completa da fábrica, mudando seu nome para Ducrot Palermo. A partir desse momento intensificou-se a estreita colaboração com o arquiteto Ernesto Basile, que naqueles anos se afirmava como o protagonista da época da liberdade siciliana. Na função de diretor artístico, Basile participou na renovação organizacional da empresa e desenhou inúmeros móveis, contribuindo de forma fundamental para encontrar um bom equilíbrio entre o valor comercial e a qualidade artística dos produtos. A organização da empresa, para além de possuir um estudo técnico avançado, estava dividida em vários departamentos especializados, como por exemplo, marcenaria, talhas, incrustação, lustres, estofos e vidros, couro e serralharia. Todas as peças únicas produzidas pela empresa de Vittorio Ducrot, e assinada pelo design Basile, foram então tipificadas de forma a permitir a produção em massa, satisfazendo assim um grande público e não apenas um círculo restrito de clientes abastados. Os ambientes de Basile foram apresentados em inúmeras exposições, incluindo a de Turim em 1902 e a de Milão em 1906, sempre encontrando opiniões entusiásticas da crítica. Encontramos móveis Ducrot, projetados por Basile, na Itália, em lugares como Villa Igiea, no Villino Florio, na Palazzina dell'Iella, e nos interiores dos palácios de Montecitorio em Roma. O sucesso continuou incessantemente até a década de 1920, atingindo 2.500 funcionários, com filiais em várias cidades italianas e produções destinadas a todo o mundo. Com a chegada da crise financeira de 1929, Vittorio Ducrot impôs uma queda drástica na qualidade para conter os custos. Com graves dificuldades, a empresa não resistiu, o que culminou com a venda da mesma, em 1939, a um grupo financeiro genovês.
Vitório Ducrot faleceu em 1942 e a empresa continuou a operar, sob diversos proprietários, até ao final da década de 1960. Se você gosta de antiquariado, história e cultura, não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal.